Oi, Sete aqui. gente, já estamos aqui. Eu convidei a Bárbara, ela está aqui na mesa comigo, Oi, tá? pessoal. Ela vai participar me ajudando a ler o Ainda Assim Eu Me Levanto, da Maya Angelou, tá? Mas não seria agora a leitura. A hora que vocês estiverem prontos aí, Carol, Júlia, Leandro, Patrícia, a gente começa. A hora que puder começar a transmitir, vamos avisar para o Paulo aqui. Estamos prontos, eu acho. Estamos todos a postos. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui na sede da SPID para a nossa jornada de psicanálise. Eu sou Ninfa Parreiras e nesse primeiro dia o nosso tema são as ações afirmativas. Essa mesa em especial vai falar, vai pensar sobre as ações afirmativas na SPID, como é que andam, né? O que tem acontecido ou o que não tem acontecido, o que falta. E a gente montou um grupo bem recentemente, o grupo está aqui representado neste momento, para a gente poder pensar ações que poderiam ser feitas e ainda não foram feitas, né, até hoje na SPID. Da minha parte, eu queria falar que desde que entrei aqui há, sei lá, mais de 25 anos, eu sempre fazia o teste do pescoço. Aprendi isso agora com a Tayasmin e adorei. Eu olhava para o lado e não via pessoas pretas psicanalistas, né? Eu olhava para o outro, cadê? Também não via. E isso me incomodava, porque eu trabalho com literatura também há muito tempo e via que no campo da literatura tinha um avanço, né? Pessoas pretas eram autoras, pessoas indígenas, LGBTQI, etc. E nas artes plásticas também, né? E dentro da psicanálise eu sentia que tinha uma lacuna que fazia falta, a gente não via. E bem recentemente, em 2021, nós começamos a organizar o projeto Quintas na SPID, como comissão de divulgação e publicação. Aqui estão Leandro e Patrícia, que também fizeram parte desse primeiro movimento, junto com a Cíntia Azevedo. E a gente entrevistou algumas pessoas, algumas iniciativas que a gente considera que já era um movimento pelas ações afirmativas na SPID. Em 2021, entrevistamos a equipe da Casinha, que é um grupo aqui no Rio de Janeiro que trabalha com vulnerabilidade social de pessoas LGBTQIA+. Entrevistamos o artista plástico Jaider Isbel, um artista plástico indígena de Roraima, e entrevistamos o psicanalista Ignácio Paim Filho, de Porto Alegre, em 2021. Em 2023, o nosso grupo de comissão, de divulgação, contou também com a presença do Márcio Garrito, e ele entrevistou 3 pessoas, o Jairo Carioca, que atua na região da periferia do Rio de Janeiro, né? A Fernanda Freitas, que é uma psicanalista que trabalha com psicanálise em outras línguas, atendendo refugiados, e o Kwame Jonathan, de São Paulo, psicanalista. E além das quintas, né, desse projeto, dessas conversas, a gente pensou esse momento aqui hoje na SPID, abrindo a jornada, trazendo uma mulher, uma psicanalista que pudesse ajudar a gente a lidar com o racismo, que a gente pudesse não somente não ser racista, mas estar na linha de frente com um projeto antirracista. Como fazer isso na SPID? Não somente em relação às questões de raça, de etnia, mas as questões também de acessibilidade, de incluir as diversidades. Então, agora eu vou passar para os colegas que pudessem aí, puxando o fio histórico desse movimento que a gente está tentando dar força a ele. Leandro, você vai falar?
porque Posso, posso a comentar. gente já um pouco adiantou a nossa fala, É, né, no Acho bloco anterior. importante falar de novo, porque são dois momentos que ficam gravados no diferentes, é. YouTube. A gente Sim, tem um público aqui na Speed, tem o público do Zoom e do YouTube. Então, é importante que isso fique gravado, que isso fique salvo, que isso possa depois ser visto e revisto por muitas outras pessoas. Assim esperamos. Hum. então vai lá, Leandro. Bom, eu vou puxar o fio a partir dessa experiência que nós tivemos na Speed com o projeto Quintas, e quando ele foi criado, né, a proposta inicial era abrir as janelas e as portas da nossa sociedade do mundo, né? Aquilo que estava girando ao redor da nossa sociedade de psicanálise e sociedade de uma forma geral, né? Bom, então, a Ninfa citou alguns dos convidados que a gente teve a honra de contar aqui, né, com trocas muito ricas e inspiradoras, mas eu vou destacar a presença de um deles, né, de um desses convidados, porque ele gerou, né, por esse motivo, ele gerou um movimento que eu, junto com a Júlia Brandão, produzimos a resenha do livro do Inácio Paim sobre a psicanálise e o racismo, né? Então, quando a gente construiu essa ideia de, muito impactado pela fala dele aqui no Speed, nós conversamos, eu e Júlia, sobre a possibilidade da gente fazer uma resenha do livro dele. Então, enfrentamos a tarefa de ler com muito detalhe o livro, que é um livro pequeno em termos de quantidade de páginas, mas é um livro de uma grandeza enorme para a questão desse tema, né? E nós realizamos essa resenha, que foi um texto escrito a quatro mãos, né? Eu e Júlio escrevemos esse texto, essa resenha, com o intuito de fazer aparecer em uma das revistas da nossa instituição, Ensaios, que é uma revista que eu também tive privilégio de estar presente na formação dessa revista, né? E decidimos apresentar e publicar essa resenha na Ensaios, que é uma revista justamente dedicada à publicação, né, das contribuições dos psicanalistas da nossa sociedade e também os colegas que da nossa sociedade participam, né? E decidimos pela publicação dessa resenha como uma forma, né, de ratificar esse primeiro movimento de interrogação sobre esse tema. A nossa ideia era fazer com que isso fosse uma primeira semente, ou talvez, melhor dizendo, uma das primeiras sementes, que pudesse convidar os colegas da nossa sociedade a debater esse tema, né? Esse movimento, né, talvez tenha sido um dos germes, né, uma das sementes que estão na origem desse movimento, desse grupo, né, para pensar as ações afirmativas na SPID. Então, conta comigo, com Júlia, com Ninfa, com Patrícia, com Caroline e com Flávia, né? Acho que foi, digamos assim, se eu não tiver sendo um pouco infeliz com a expressão, quase que um ato inaugural para esse grupo, né? Porque ele reafirmou institucionalmente o desejo de se interrogar sobre esse tema, né?
E a partir daí, esse tema que atravessa cada um desses componentes que desse grupo fazem parte de uma forma singular, né, pôde ser efetuado, esse passo pôde ser dado. Né? Então, eu considero que destaco a presença do Inácio, né, desses todos convidados que a Nícia citou, por conta dessa presença ter incitado, né, uma ação de interrogação e debate. Foi justamente a resenha do livro, que é também um convite para que para que os colegas cheguem na fonte, né, primária, que é o livro do Inácio, né, não fique apenas com uma resenha. Mas, enfim, queria que a Júlia também pudesse falar um pouco sobre a experiência de fazer a resenha desse texto, do encontro com o Inácio. Eu acho que isso atravessa ela também, mas de um lugar singular, né? Que não é como me atravessa, mas a atravessa também. Compartilhamos o atravessamento, mas eu acho que é a singularidade do atravessamento, né? Como em cada um dos que participam desse grupo. Então, talvez fosse interessante ela falar também um pouco da posição dela, né? Sim. Sobre É. essa questão Júlia, deixa da... eu só rapidinho antes de o Leandro passar para você. Eu quero falar, complementando aqui, que a gente não pode achar que isso é coincidência, né? Do Inácio e da Yasmin. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso aí, né? Nessas duas figuras que nos falaram coisas tão importantes, né? E que a gente não pode perder eles de vista. Não foi à toa e não foi uma coincidência. Obrigada, Júlia. Assim, né, né, pensar sobre as ações afirmativas, né, e o teste do pescoço, né, que eu também aprendi esse termo hoje, eu não conhecia, mas acho que já era uma experiência né, de uns anos para cá, de todo lugar que eu entro, eu entender quem são os corpos que ocupam aqueles espaços. Eu acho que é um hábito que eu tenho criado, né? E foi muito interessante fazer essa resenha, porque para mim eu acho que o despertar de poder estudar todas essas questões de ações afirmativas, de todos esses atravessamentos de raça, de classe, enfim, que eu acho que perpassam a clínica, veio muito da minha experiência clínica, né? Primeira vez que eu ouvi falar de Fanon foi por uma analisanda minha, né? Uma analisanda, uma mulher negra, e que vai falar de quanto foi impactante e importante para ela conhecer o Fanon. E ela veio trazendo para mim todas as reflexões e veio trazendo essa experiência de racialização para o atendimento dela, né? E foi aí que eu comecei a me debruçar né, me dar conta de várias coisas que eu, como mulher branca, não percebia, justamente por ser alguma coisa que não me atravessava tanto na pele. Questões de gênero e de classe já me atravessavam, mas eu acho que essas questões mais raciais não. E foi muito interessante poder estar na SPID, e um dia, num dos seminários, uma colega fez uma pergunta assim, muito interessante, né? Poxa, como que a SPID se coloca diante dessa questão racial, né? Ela falando, eu tenho visto um debate no movimento psicanalítico sobre se o inconsciente teria uma cor. Então, assim, a cor no inconsciente. Eu achei essa pergunta muito interessante, e aí veio esse debate, né? Que eu não vou entrar um pouco nos meandros dele, mas eu acho que ela veio trazendo também aqui para a Speed esse incômodo e talvez enfim, essas inquietações, né? E eu achei muito bom e começou-se um debate muito rico naquele momento. Eu falei assim, nossa, a gente precisa começar a discutir mais isso aqui na Speed. Eu acho que a gente precisa ter espaço para falar disso, assim. Eu acho que tem-se ainda pouco espaço para a gente debater isso mais abertamente. E aí, né, eu não me lembro exatamente como, mas Patrícia e Leandro nos aproximamos e começamos a pensar em como a gente pode talvez trazer mais esse debate para a Speed, como que a gente pode trazer isso como uma abertura, né?
fazer essa inquietação poder frutificar. E a gente começou a pensar assim, acho que, como, né, a Yasmin falou muito bem, eu acho que a gente precisa ouvir. E já tem pessoas falando sobre isso, pessoas negras já estão escrevendo e pensando e debatendo isso há muito tempo, né? Acho que cabe a nós poder ouvi-las, lê-las, estudá-las e nos aprofundarmos. E aí veio a ideia, né, de poder fazer a resenha do livro do Inácio Paim, que é um livro muito rico, né? Ele tem um conhecimento muito interessante, muito profundo do Freud, faz, né, alinhavos com a teoria lindíssimos, mas em especial o livro tem ele como autoria, mas são diversos artigos que ele escreveu com diversos outros psicanalistas. Um deles, e eu vou dar um leve spoiler, mas vai ser breve, ele escreve com o filho dele, né? E ele, um homem negro, um, né, assim, um homem negro retinto, com um filho também negro, e eles vão falar sobre essa experiência da violência dos corpos e na alta mortalidade dos jovens homens negros, né? E aí ele vai, enfim, articular isso com a ideia de pulsão de morte, enfim. Mas eu me lembro de poder ler esse artigo e pensar assim, como é escrever sobre a mortalidade dos jovens negros com o seu filho, um jovem negro, né? E aí eu fui começando a me dar conta da força dessa escrita, do impacto dessa escrita e do lugar fundamental que eu acho que ela deveria ter nos nossos debates. E aí a gente teve assim, o privilégio de poder chamá-lo para vir nas quintas da Speed. Tá no YouTube se alguém quiser assistir. E a gente pôde, né, fazer perguntas e ouvi-lo, assim. E assim como a Yasmin, foi uma aula, né? Uma experiência, assim, muito enriquecedora. E eu acho que agora a gente está nesse movimento, né? A gente fez isso lá atrás, eu acho que em 2021 estamos retomando esse movimento de poder continuar abrindo esse espaço para esse debate e poder pensar as ações afirmativas, porque para mim eu acho que tem uma coisa muito clara que na Speed, por ser um lugar muito horizontal e muito democrático e tenta ser muito aberto, as pessoas falam da sua experiência, e normalmente da sua experiência clínica ou de trabalho. A gente só vai conseguir falar de outras realidades, de outras experiências e de outros atravessamentos se essas pessoas ocuparem a SPID. Então, eu acho que a ideia da gente poder estar mobilizando as ações afirmativas é para que essas pessoas, como disse a Yasmin muito bem, essa diversidade possa chegar na SPID não só para que a gente possa, né, ensinar, eu acho a palavra ensinar muito complicada, inclusive, mas poder de alguma forma transmitir ou pensar a psicanálise, mas que a gente possa ouvi-las e poder aprender e poder ter outros olhares e outras visões justamente por conta disso, né? Assim, por causa dessa pluralidade, né? É, enfim, acho que acho que é isso, né? Eu acho que pelo que a gente vem conversando, e para mim, eu acho que essa é a força das ações afirmativas. O poder a gente ouvir de lugares e trazer questões, e trazer problemáticas, e trazer atravessamentos, e talvez a gente jamais pensaria, porque vivemos outras coisas. E eu acho que isso é o que torna, eu acho que a psicanálise, o conhecimento e essa partilha absolutamente enriquecedor, porque do contrário, a gente começa eu acho que a gente começa a ter um discurso e uma prática hermética, fechada em si mesma, e que tende a morrer, né? Porque ela começa a se sufocar em si mesma. Então, eu acho que, enfim, é isso. Eu acho que mata mesmo. Pode matar, inclusive, o analista mesmo. Matar mesmo. Acontecer alguma coisa no corpo mesmo. Né? Só para Só um finalizar, parênteses, Pátia, rapidinho, que eu acho que seria importante a gente disponibilizar esse número da revista Ensaios, fazer-o circular, né? Que é o número de 2021 do segundo semestre, eu acho, né? Depois alguém me ajuda aí com. Acho que seria importante ele poder ser circular, né? Se alguém depois puder até colocar aqui no, no chat, né? E, obviamente, a indicação da leitura do livro, né, do Inácio. Então, só para fazer esse parênteses, para que a própria não vire letra morta, né, não fique como algo que aconteceu, mas que
fique vivo, né? Sim, Como uma coisa potente, tá? sim. Só esse parênteses. Tá. Era só para terminar o que a Júlia lembrou, né? Essa convocação da Júlia. Júlia, eu acho que a gente se aproximou, eu, você e Leandro, porque a gente veio de uma universidade pública. E a gente começou a conversar e teve essa coisa em comum, né, que nos juntou num primeiro instante, né? Foi a universidade pública que a gente veio. E o Inácio faz esse chamamento, como você fez, né? Ele falou que a gente tinha que se aquilombar, né? Eu lembro bem disso, nunca mais esqueci, né? Que era que ele ficava muito satisfeito e ele colocou tipo uma lenha mesmo, assim, vocês têm que se aquilombar. Então, gente, vamos nos aquilombar, né? Ouçam o Inácio, ouçam a Júlia, né? Venha fazer parte aqui do nosso grupo, né? Todo mundo da Espírita está super convidado. A gente quer a companhia de vocês, a gente quer a ideia de vocês. E a gente quer isso mesmo, a Espírita ocupada. Obrigada, Júlia. Leandro, você tem razão. Vamos colocar isso nos grupos também. Esse, esse, esse texto e o livro dele. E agora, Carol. Carol estava aqui, eu não estou. Carol, Caroline Lima. Boa noite, gente. Meu nome é Carol, sou membro psicanalista aqui da SPID há pouquinho tempo. Fui convidada a integrar, né, esse grupo de estudos, talvez, né, essa iniciativa pela Patrícia Nobre. E aí eu fiquei pensando em algumas questões, assim, que eu acho que são anteriores desse debate, né? Eu acho que quando a gente vai pesquisar ou vai discutir sobre a questão racial no Brasil, a gente precisa também pensar sobre sobre a noção de branquitude, né? Para a gente tratar sobre as ações afirmativas, a gente precisa também repensar o nosso próprio lugar social, o nosso próprio lugar de fala. A gente precisa entender a nossa própria racialidade quando a gente vai tratar sobre a racialidade do outro. Antes da gente discutir sobre raça e racismo dos negros, né? Antes da gente falar sobre a população negra, antes da gente convocar pessoas negras, pessoas trans, pessoas PCDs, ou pessoas de outras ditas minorias, para esse suposto lugar de fala, a gente precisa pensar no nosso lugar de fala, de onde a gente fala. Por que para a gente é importante tratar sobre as relações raciais? Por que é importante pensar ações afirmativas? Porque senão, quem está chegando agora, né, quem é uma pessoa negra, se concretiza em um lugar de solidão para pensar essas questões. Vocês estão me ouvindo? Claro, Para mim estamos sim. tá ok. Então, eu acredito nisso, assim, que essa discussão ela precisa se estabelecer a partir do par, né? Pessoa negra, pessoa branca, como nós estamos fazendo aqui hoje. Me parece, assim, eu sou muito nova na SPID, mas me parece que algumas questões a gente já tem avançado muito, eu acho que a gente já consegue entender aqui que o analista, ele não é completamente neutro, né? Ele tem um gênero, ele tem uma orientação sexual, ele tem um posicionamento político, mas a gente precisa entender também que a gente tem uma racialidade. Nós somos um grupo de profissionais que se diz que quer trabalhar a partir da escuta, né? A gente quer ouvir a dor do outro, ouvir e ver. Mas quais são as nossas lentes de contato para ouvir e ver? Qual é a cor da nossa orelha? Eu acho que essas são questões que precisam ser colocadas. Eu acho que por hoje é isso, assim, que eu queria trazer para vocês e convidar também os outros colegas que não estão nesse grupo a vir participar, somar com a gente. É um grupo novo, mas a gente precisa, né, que todo mundo queira se implicar, porque é um debate que não é único e exclusivo das pessoas negras, dos analistas negros, dos pesquisadores negros, é um debate de todos. É um debate social, todos estamos na sociedade. É isso, gente. Obrigada. Então, a gente vai agora fazer a leitura de um poema.
eu tinha separado esse poema que eu gostaria de ler aqui e convidei a Bárbara, ela está aqui comigo, e também vou convidá-la a também falar, depois a gente lê o poema. Eu vou ler só um pedacinho, tá? É um poema que eu gosto demais, a gente está no mês que teve o Dia Internacional da Mulher, dia 8, né? E a gente está aqui na SPID discutindo ações afirmativas, e é um poema da Maya Angelou, que é uma escritora, uma poeta, uma ativista dos Estados Unidos, que permanece viva na literatura dela. E o poema é Ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que o meu brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar, você pode me matar em nome do ódio. Mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sexualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto. Em direção a um novo dia, de intensa claridade, eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Maravilhosa. Fala você, Bárbara. Bom, gente, estou chegando na Speed agora, mas o tema da raça e do gênero me atravessa e me interessa há muito tempo, né? Eu sou atriz, então eu fui convocada a falar publicamente sobre isso muitas vezes. O meu primeiro papel de protagonismo sempre me perguntavam: e como é ser uma Julieta negra? E você sendo negra? Então eu tive que aprender a falar sobre raça, porque mesmo sendo negra, é algo que a gente aprende também, né? Qual discurso que a gente quer fazer ecoar, quais são as nuances, as complexidades, né? No Brasil, o discurso de raça é muito atravessado por um discurso de luta social, por um discurso de luta por território. E, em muitos sentidos, eu não correspondo ao que se espera do negro, digamos assim. Eu fui uma negra que teve muitos acessos. E muitas vezes eu sinto que a minha experiência de negritude é apagada justamente por conta desses acessos, de dizerem, então você não é tão negra assim, sendo que eu fui espancada na escola. Então, o que é essa correspondência, né? Então, eu acho muito importante a gente trazer esse debate para a SPID, espero poder contribuir, e acho muito importante a gente não perder de vista que a questão do acesso é uma disputa epistemológica, assim. Eu também venho do ensino público, como a Patrícia falou, sou formada num curso muito elitista de teatro, via a mudança com o sistema de cotas, com a inclusão, e eu estava numa mesa anteontem que estavam falando da possibilidade de cotas para professores,
porque chega um ponto em que tem uma produção de alunos e que os professores não estão correspondendo a essa demanda, né? De mudar os autores, de repensar os conceitos, de pensar as palavras que a gente está usando, uma disputa por novos métodos, né? Que eu acho que tem muito a ver com a fala anterior também. Então, eu acho que é importante a gente pensar em novos corpos na SPID, em outras origens, enfim, mas em outras formas de trabalhar com os conceitos que a gente já conhece. Até para que essas novas pessoas que venham não venham com um peso de ter que ensinar alguma coisa, ou corresponder, ou ter uma origem X para ir explicar, né? Assim, passa por a gente ir ali na Livraria da Travessa e comprar uns livros, assim, né? Também para poder trocar por essas experiências, assim. Então, parabéns pelas medidas que já foram tomadas. Eu vejo que é uma sociedade que tem esse interesse, e até por isso me interessa também, mas é um longo caminho e um caminho de levantar-se sempre, porque o racismo ele se atualiza com muita rapidez. Então, a gente tem que estar sempre muito atento e forte. É isso. Obrigada. Obrigada e desculpa te pegar de surpresa. Não, imagina. Eu sou atriz, eu tenho que estar acostumada com essas coisas. Mas... Ô, Ninfa, eu queria então aproveitar aqui na jornada, então, em Bárbara. Bárbara, ela está me ouvindo? Olha só, então eu convidei a Bárbara, tá? Para ela fazer parte do nosso grupo e ela super aceitou. Então, Joia. oficialmente ela já entrou. Aí, gente, é a Estarei hora, com hein? Quem, vocês. quem quiser, é só levantar a mãozinha. Queria falar desse livro, assim, da Sônia Rosa, uma pessoa que a gente gostaria de convidar para vir aqui também na SPID. Ela é do Rio de Janeiro, autora de literatura para crianças e adolescentes e também de ensaios sobre literatura, sobre as questões antirraciais. Ela tem um mestrado em relações étnico-raciais aqui no Rio. E a Sônia tem trabalhado com um letramento racial, um trabalho assim que eu acho importantíssimo. Então, queria apresentar esse livro para quem não conhece, Reflexão Antirracista de Bolso, Conversa Preta, Diálogos sobre Racismo nas Convivências por meio da Educação e da Literatura. Em breve ela vai estar com a gente, tomara que seja presencial. E aí, gente, alguém mais gostaria de falar? Tem um sentimento aí de apreensão por causa da chuva, por causa da tempestade. A jornada vai acontecer, só não vai acontecer se a gente perder a conexão. Nós estamos aqui na SPID com uma equipe de trabalho, né? O Paulo e a Adriana também e a Roberta. E a jornada está prevista para ser presencial com transmissão simultânea. Então, as pessoas têm opção de não virem, né? Tanto as pessoas que vão se apresentar, quanto as pessoas que vão assistir. E, a princípio, a gente vai tentar fazer com que tudo aconteça. Caso seja uma tempestade maior do que as nossas mãos e as nossas possibilidades, a gente vai avisar vocês, com certeza, tá? Mais alguém gostaria de falar ou encerramos aqui? Agradecer a presença de todo mundo que está aqui na SPID, de todo mundo que está na sala do Zoom e de todo mundo que está aí no YouTube. Muito, muito obrigada e amanhã tem mais.